sobrenatural, com Aurílio de Gomes. Os jovens resolveram evangelizar em uma praça, pegaram vários folhetos evangélicos e passaram o dia distribuindo. Cada pessoa que passava ganhava um folheto. Naquela praça tinha todo tipo de gente, trabalhadores que passavam apressadamente, aposentados que matavam o tempo, crianças que brincavam, casais de namorados, mendigos que estavam ali encostados, gente embriagada, muita gente, todo tipo de gente, e os jovens evangelizando, entregando os folhetos, com muita dedicação, com muito carinho. Eles diziam: por favor, leiam, leiam, Deus tem uma palavra de salvação para você. E assim iam distribuindo, e naquela praça, uma pessoa ganhou um folheto e quando viu que era um folheto falando de Deus, de Cristo, da Bíblia, disse: essa droga, isso é coisa de crente. E pegou o folheto e disse: eu vou rasgar, mas olha, eu vou rasgar de um jeito que ninguém vai conseguir ler. E rasgou, picou e jogou tudo para o alto. E o vento então levou aqueles pedacinhos de papéis. Acontece que naquela praça, deitado no chão, estava um homem que há muitos e muitos anos era mendigo. Começou bebendo e por causa da bebida perdeu o emprego, e como não conseguia parar em serviço nenhum, acabou na rua. A família o abandonou e agora ele estava ali, um verdadeiro farrapo humano, deitado no chão da praça, e ele abriu os olhos. Estava ventando. O vento trazia poeira, trazia sujeira, trazia folhas de árvores, trazia papéis e trouxe um pedacinho daquele folhetinho que o ímpio, com ódio, com raiva, havia rasgado em centenas de pedaços. E um pedacinho daquele folheto parou na sua mão. Ele pensou, pegou aquele pedacinho de papel e leu. E estava escrito assim: e Jesus disse, e mais nada. E leu de novo aquele pedacinho de papel, virou do outro lado e não tinha mais nada escrito, apenas a frase: e Jesus disse. Ele ficou lendo aquilo e pensando: o que foi que Jesus disse? Ele ficou o dia inteiro com aquele pedacinho de papel na mão, pensando: e Jesus disse o quê? E ficou meditando, não conseguia jogar fora aquele pedacinho de papel, mas não tinha mais nada escrito. Porém, uma curiosidade foi tomando conta da sua alma. Pega o pedacinho de papel e lia. E Jesus disse. Mas o que foi que Jesus disse? Ele ficava cada vez mais curioso. O que foi que Jesus disse? O que foi que Jesus disse? O dia foi passando e ele nem se lembrou de mendigar alguma coisa para comer, nem se lembrou de beber, não se lembrou de nada. Ele ficava todo o tempo olhando para aquele pedacinho de papel que estava escrito. E Jesus disse. Mas Jesus disse o quê? O que Jesus disse? E aquela pergunta martelava a sua mente. Mas o que foi que Jesus disse?
a noite foi chegando, a praça foi ficando deserta. Centro de cidade só tinha movimento durante o dia. Ele continuou com aquele pedacinho de papel que continha essa única frase escrita. E Jesus disse: mas Jesus disse o quê? O que foi que Jesus disse? Então se lembrou que naquela mesma praça, na esquina, tinha uma igreja de crente e pensou: eu vou hoje nessa igreja, eu preciso descobrir o que foi que Jesus disse. E ele então ficou esperando até às 7 horas da noite, quando o pastor veio e abriu a igreja. E ele teve vergonha de falar com o pastor. Ele pensou: eu vou assistir a reunião, vou ficar no fundo da igreja, nas últimas fileiras, e então eu descubro o que Jesus disse. E ficou sentado lá atrás. Ele cheirava mal, estava sujo e maltrapilho, as unhas crescidas, cabelos despenteados, com aspecto para lá de horrível. Os irmãos que chegavam para a reunião não faziam discriminação, mas acontece que ele cheirava tão mal que era muito difícil alguém ficar sentado perto dele. O ar era irrespirável. E ele continuava olhando aquele pedacinho de papel que o ímpio que ganhou o folheto e que com ódio, com raiva, havia feito questão de cortar em picadinhos e havia jogado para o alto, como quem dissesse: ninguém vai conseguir ler isso. Porém, um pedacinho de papel, levado pelo vento, foi parar nas mãos daquele mendigo e alcoólatra que estava há dias meditando naquele pequenininho ou naquela pequenininha e única frase que estava escrito naquele pedacinho de papel. E Jesus disse, e ele queria a todo custo saber o que foi que Jesus disse. Ele assistiu à reunião, mal conseguia prestar atenção no que o pastor dizia, porque ele só olhava para o pedacinho de papel na sua mão que estava escrito: e Jesus disse. O sermão terminou. O pastor fez a oração final, os irmãos foram embora para suas casas e só ficou o mendigo e o pastor. E o pastor, vendo aquele homem no fundo maltrapilho, disse a ele: amigo, eu tenho que fechar a igreja. A reunião já acabou. E ele disse: eu sei, pastor, eu sei que a reunião acabou. É que eu queria fazer uma pergunta para o Senhor. O pastor disse: pois não. O pastor pensou que ele iria pedir dinheiro, pousada ou alguma outra coisa, como é de costume ali na igreja as pessoas aparecerem para fazer isso. E ele disse: pastor, eu moro nessa praça aí em frente, eu vivo ali há anos, e hoje, na hora em que eu abri os meus olhos, porque estava ventando muito, vieram folhas de árvores, lixo, sujeira e poeira em cima do meu corpo, e veio um pedacinho de papel também, que está escrito: e Jesus disse. E ele estendeu aquele pedacinho de papel para o pastor. E a primeira coisa que o pastor olhou
fui atrás para ver se havia mais alguma coisa escrita, e não tinha mais nada escrito naquele pedacinho de papel, a não ser a frase: e Jesus disse. Sim, e daí, meu amigo? Meu amigo, e daí? Aí o mendigo perguntou ao pastor: pastor, o que foi que Jesus disse? Me diga, pastor, por favor, o que foi que Jesus disse? O pastor, vendo que aquele mendigo estava precisando de uma palavra que satisfizesse a sua curiosidade e também a sua alma, uma palavra que estava pronta na boca de Deus para dizer a ele, aquele pastor disse: meu amigo, Jesus Cristo falou muitas coisas, muitas e muitas coisas belas, e que precisariam milhares de livros para escrevê-las, palavras que nunca ninguém disse antes, mas há algumas que posso dizer que se encaixam perfeitamente no seu caso. Entre outras coisas que Jesus disse, está escrito: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E quando o pastor disse isso, não apenas o estômago faminto do mendigo roncou, mas o seu coração também. Ele estava precisando ouvir estas palavras. O pastor continuou dizendo: Jesus também disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mais uma vez os olhos daquele mendigo brilharam. Porém o pastor continuou falando e ele afirmou: Jesus também disse: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crer em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Ele apenas estava citando isso, mas naquela hora parecia que o próprio Jesus estava falando com aquele homem. E ele então disse: sim, eu creio. O pastor continuou a falar. Disse Jesus: eu sou o caminho e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, e virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aquele mendigo, impressionado com essas palavras, o pastor continuou a falar, dizendo: ele voltará. João 14, de 1 a 3. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Apocalipse 1, verso 7. E levará o seu povo para o céu. Apocalipse 21, verso 1 e 2. E ele disse-lhe: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19, verso 16 a 18. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, verso 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos 2, verso 13. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, 20. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, verso 4.
Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Tiago capítulo 2, verso 10 e verso 11. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. João capítulo 2, verso 4. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, verso 9. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Seus mandamentos não são penosos. 1 João capítulo 5, verso 3. E Jesus disse ainda, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. E já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João capítulo 5, verso 28 e verso 29. Naquele momento, o mendigo já estava de joelhos e dizia, eu quero entrar no caminho, eu quero ir morar com Jesus, eu quero comer o pão da vida, eu quero a luz do mundo que me tira das trevas, eu quero a vida e a vida de verdade, eu quero que Ele me ressuscite, eu quero amá-lo, eu quero guardar os seus mandamentos. E naquele momento, com lágrimas nos olhos, ele recebeu Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu único e suficiente e exclusivo Salvador e Senhor. Você sabe, amigo ou amiga, por que nós estamos distribuindo tantos folhetos nas ruas, nas praças, nos ônibus, nos trens? Você sabe por que estamos falando tanto através das rádios, das televisões? Você sabe por que estamos sempre anunciando a palavra em todo o tempo? Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Quantos há que pegam folhetos evangelísticos e rasgam dizendo, isso é de crente. Essas pessoas são apenas preconceituosas. Jogam fora a grande oportunidade de suas vidas. Escute aqui isso. Não é uma palavra de crente, não. Isto é a palavra de Deus. É Jesus dizendo a você, até quando você vai estar faminto desse jeito? Até quando você estará nas trevas? Até quando você estará no pó da terra? Jesus Cristo é o pão da vida. Jesus Cristo é a luz do mundo. É Ele que te tira das trevas. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, que te põe de pé. Até quando você vai estar perdido neste mundo, sabendo agora o que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Meu querido, minha querida, limpa teu coração, entrega-o a Jesus. Jesus está falando com você agora. Recebe-o neste momento como teu único e suficiente e exclusivo Salvador e Senhor. Só assim você tomará posse da vida eterna. Estamos repetindo isso
o tempo todo. Estamos falando em todo o tempo. Você quer saber por quê? Porque o profeta Isaías foi usado por Deus para escrever. Não é Isaías que está te falando no seu livro, no capítulo 55, verso 11, mas é o próprio Deus que te diz. E ele diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes para o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus está usando a minha boca, mas quem está enviando a palavra, meu amigo e amiga, é o Senhor. Portanto, pela palavra, saia da miséria, saia do cemitério, saia da encruzilhada da morte, saia do inferno, saia da morte. E nesse momento agora, tome posse da vida eterna, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que hoje falou com você. Que Deus te abençoe. Graça e paz.